É graças ao ministro André Mendonça, do STF, que as investigações sobre a quadrilha que assaltou aposentados e pensionistas do INSS têm progredido. Mendonça joga duro endossando os pedidos de prisão formulados contra integrantes do bando, como as recentes ordens para botar na tranca o número 2 do Ministério da Previdência Social, Adroaldo Portal, e o filho do careca do INSS, Romeu de Antunes Filho, que, verdadeiro gênio das finanças, multiplicou seus ganhos 63 vezes em 2 anos. Mendonça também colocou no radar o senador Everton Rocha, apontado como sustentáculo das atividades empresariais da operação financeira do esquemão, tendo sofrido busca e apreensão por parte da Polícia Federal. Ciente da necessidade de manutenção do ritmo das investigações, Mendonça, mirando em exemplos passados que mostram o uso dos plantões de recesso do judiciário para os advogados conseguirem abrir a gaiola e liberar vagabundos, decidiu permanecer trabalhando. Dessa maneira, eventuais pedidos de habeas corpus não irão para o plantonista, mas serão decididos pelo próprio relator. Esse episódio é flagrante do nível de desconfiança nas coxias do STF, que, com a infiltração da política no cotidiano dos seus juízes, passou a sofrer contaminação ideológica com comportamentos atípicos à função judicante, que normalmente se mantém equidistante dos fatos, falando apenas dos autos e quando instado pelas partes. Agora, a desregrada intervenção nas funções republicanas tem colocado o Supremo na vanguarda de uma posição incômoda para a imagem institucional de guardião da Constituição. Se antigamente os ministros saíam de recesso sem qualquer preocupação, a cisão atual da Corte, radicada num fundo político-ideológico, coloca ministros próximos ao Palácio do Planalto e outro grupo, formado como Luiz Fux, opta por ficar distante do proselitismo de esquerda, sendo marco dessa bandeira o voto na primeira turma apresentado no julgamento do núcleo 1 da chamada trama golpista. Voto este subscrito por Fux e que foi inteiramente contrário aos demais membros daquele colegiado. É neste tribunal, acuado pela estridência da participação enviesada em casos emblemáticos como o do Banco Master, que Mendonça tenta se equilibrar e se fazer presente para garantir a idoneidade de suas decisões.